Boa noite, a paz do Senhor. Estou gravando esse vídeo aqui para compensar os alunos que hoje não puderam estar presentes, tá? É só um resumo, não tem como resumir 3 horas de aula, mas as coisas principais nós vamos ver um pouquinho aqui, tá bom? Bom, essa aqui é a apostila, ó, olha só. Bibliologia, foi distribuída hoje em sala de aula, você vai receber a sua, tá? E vamos até onde nós caminhamos hoje na sala de aula. Prazer, meu nome é Márcio, tá? Para quem não me conhece pessoalmente, e vai ser um prazer estar instruindo a vocês. Bem, vamos começar, como eu disse, é um resumo, né? E como que nós podemos defender a fé cristã se nós não entendermos a base dessa fé, a origem dessa fé, o pilar que sustenta a nossa fé, a nossa crença? Tudo aquilo que nós sabemos a respeito de Deus, tudo aquilo que nós sabemos a respeito da salvação, tudo que nós sabemos a respeito de Cristo, vem por meio da fonte de informação, a única fonte de informação que nós temos, que é a Bíblia. E o objetivo dessa matéria está aqui no quadro, olha, Bibliologia. Tá? O objetivo dela é estudo sobre a Bíblia. A palavra biblio significa Bíblia. Bíblia significa livrinhos, né? Ou coleção de livros, ou biblioteca, e logia significa estudo. Então, o que é a bibliologia? A bibliologia é a matéria que estuda a história da Bíblia. Nessa matéria, a gente não entra dentro da Bíblia, dos textos bíblicos, dos livros bíblicos, mas a gente vai aprender como que a Bíblia se formou, qual a origem da Bíblia. Será que nós podemos ter plena certeza de que não tem alteração na Bíblia, que ao longo desses mais de 1.600 anos, né, de que levou para escrever a Bíblia, será que não teve algum tipo de adulteração? Qual foi o idioma em que a Bíblia foi escrita? Né? Ou os idiomas em que a Bíblia foi escrita? Qual era a história da cultura da época, dos costumes? Como que nós podemos saber o que é aplicado na Bíblia, né? O que é para a igreja, o que era para Israel? Então, a bibliologia, ela tem por objetivo esclarecer todos esses questionamentos. Eu costumo dizer que a Bíblia é o estudo, a bibliologia é o estudo da Bíblia por fora, antes da gente entrar nela. Amém? Como eu disse que isso aqui era um vídeo assim resumido, e, bom, a nossa apostila começa com uma afirmação. Ela começa dizendo, lá em Isaías 34, versículo 16, você pode acompanhar na sua apostila aí, se você já tiver de posse dela, lá diz que a Bíblia é o livro de Deus, né? E conforme eu já disse para vocês, a Bíblia, ela não tinha esse nome a princípio, né? E essa palavra, esse nome Bíblia, significa coleção de livros. E inicialmente a Bíblia não estava reunida em livros como nós conhecemos hoje. Uma informação importante, a Bíblia não está em ordem cronológica. O que é ordem cronológica? A ordem como nós conhecemos, né? Na Bíblia não está cronológica. Cronologia é o quê? É o tempo correto em que cada livro foi escrito. Ou seja, o primeiro livro, quando você abre a Bíblia, que você encontra, é Gênesis. Mas Gênesis não é o livro mais antigo, portanto, não é o primeiro livro. Gênesis é um dos primeiros, mas historicamente já foi comprovado que o primeiro livro escrito da Bíblia foi o livro de Jó. Jó é, portanto, o livro mais antigo da Bíblia. Inclusive os próprios evangelhos que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles também não estão ali na Bíblia posicionados na forma em que eles foram escritos. Tá? O primeiro evangelho escrito não foi o de Mateus, o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos. Assim como as cartas do apóstolo Paulo. As cartas de Paulo, quando a gente olha dentro da Bíblia, né, primeiro vem os evangelhos, Atos dos Apóstolos, e depois vem as cartas do apóstolo Paulo, passando para nós a impressão de que primeiro foi escrito os evangelhos e depois as cartas de Paulo. Só que não foi assim. Primeiro surgiram as cartas do apóstolo Paulo. Só para você ter uma ideia, essa informação eu nem falei na sala de aula, né? Então, se você que foi para a aula assistir esse pequeno resumo, por exemplo, o livro de Apocalipse, ele foi escrito primeiro do que os evangelhos, só para você ter uma ideia. Bem próximo ali da escrita dos evangelhos, mas ainda assim foi primeiro. Existe muita coisa interessante para a gente descobrir sobre a Bíblia.
Não é possível você ter um entendimento profundo da Bíblia apenas se você orar e pedir ao Espírito Santo e ler. Por quê? O Espírito Santo é capaz de capacitar? Ele capacita qualquer um. Mas, além da capacitação do Espírito, existe também a busca por um aprofundamento da história da Bíblia como livro, da história de como a Bíblia surgiu, da história de como a Bíblia foi preservada ao longo de todos esses tempos. Tá? E, de uma forma resumida, nós podemos definir o que é a Bíblia. Todos vão dizer assim: a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, está correto. Mas, através da Bíblia, nós conhecemos a Deus. Através da Bíblia, nós conhecemos o caráter de Deus. Através da Bíblia, nós conhecemos os desígnios, os propósitos de Deus. Através da Bíblia, nós conhecemos os objetivos e vontades de Deus para cada um de nós, de forma individual, e também os propósitos e objetivos de Deus para a humanidade. Tudo aquilo que Deus tem reservado para os homens, para os anjos, para Satanás e seus demônios, tudo, absolutamente, que nós temos a respeito de Deus se encontra na Bíblia. Portanto, é importante definirmos o seguinte: a Bíblia, muito mais do que a palavra de Deus, do que a lei ou as leis de Deus, ela é a revelação completa de Deus para toda a humanidade. Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus se encontra escrito na Bíblia Sagrada, e é por isso que nós encaramos como um verdadeiro desafio se aprofundar na escrita da Bíblia Sagrada. Eu disse na sala de aula que não é fácil ler a Bíblia, não é fácil entender a Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias, foi escrito em 2 idiomas. A maior parte dele foi escrito em hebraico e uma parte foi escrito em aramaico. O Novo Testamento foi todo escrito em grego. O que significa isso? O hebraico é um idioma que é muito diferente da língua portuguesa. Para vocês terem uma ideia, existem palavras na língua hebraica que não existem na língua portuguesa. E como é que a gente vai resolver isso? Os tradutores fizeram adaptações de algumas dessas palavras. Durante a aula de hoje, eu mostrei para os alunos, por exemplo, a questão de Gênesis 6:5, onde ali diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E mostrei para os alunos que é impossível que Deus se arrependa, porque o arrependimento ele é um sentimento que é a consequência daquele que não sabe o que vai acontecer. Então a gente só se arrepende de algo que deu errado, e a gente se arrepende por quê? Porque a gente não sabia que isso ia acontecer. Será que Deus não sabia que o ser humano ia se desviar? Então qual a interpretação correta desse texto? A palavra ali, a ideia não é de Deus se arrepender, é de Deus se entristecer, porque Deus deu o livre-arbítrio ao ser humano, e o ser humano escolheu, por livre e espontânea vontade, ser idólatra, ser violento, ser sexualmente depravado, virar as costas para os padrões morais de Deus. Sendo assim, a única forma que nós podemos considerar do ser humano se voltar para Deus é conhecendo a sua revelação, ou seja, conhecendo a sua palavra. Ok? Nós vimos na aula de hoje também qual foi o processo de inspiração da Bíblia. Na carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21, você pode ler aí, preciso que você leia, inclusive, tá? Um bom seminarista é um bom leitor da palavra de Deus. Ali nós vemos que o próprio apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele afirma que nenhuma profecia é de interpretação pessoal de ninguém, mas que os homens escreviam conforme eram inspirados pelo próprio Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia apresenta o autor dela como o próprio Espírito Santo, e apresenta que o tema principal de toda a Bíblia, que une o Antigo e une o Novo Testamento, é a vinda do Messias. O tema principal da Bíblia é Jesus Cristo.
Por isso, se nós quisermos conhecer melhor a Jesus, se nós quisermos conhecer o propósito, a forma como Deus trabalhou para resgatar a humanidade da condenação ao pecado através de Cristo, nós precisamos conhecer melhor a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia. Bom, Deus usou aproximadamente 40 pessoas, 40 homens para escrever a Bíblia, ao qual há uma compilação, um total de 66 livros, indo de Gênesis até Apocalipse. E o que é interessante é que esses escritores bíblicos, eles não eram da mesma época, eles viveram em tempos e países diferentes, eles não se conheciam, eles tinham camadas sociais totalmente diferentes e diversificadas e culturas diferentes, né? Aqui na página 1 da apostila diz que entre os homens que foram usados para escrever a Bíblia, nós temos ali escritores, estadistas, temos ali camponeses, reis, vaqueiros, pescadores, cobrador de impostos, pessoas instruídas e também pessoas simples e ignorantes. Na Bíblia também tem escritores judeus, escritores não judeus, ou seja, há uma diversidade de pessoas que Deus usou para escrever os livros que compõem a Bíblia. Não há um padrão. Deus não escolheu só os pobres, só os ricos. Deus escolheu de reis a pessoas humildes, de pessoas que estudaram muito a pessoas que tiveram pouco estudo. Então, se fizermos uma conta desses aproximadamente 40 homens, são quase 50 gerações de pessoas usadas para escrever a Bíblia. E quem eram esses homens? Eram homens comuns? Não. Eles eram homens que tinham compromisso com Deus. Nós temos alguns exemplos, né, desse tipo de homem e da variedade deles. Por exemplo, Davi era rei, Pedro era um pescador, Mateus era um coletor de impostos, Lucas era um médico. O objetivo até agora é o seguinte: nós entendermos que a forma como Deus usou pessoas ao longo de 1.600 anos para escrever os livros que compõem a Bíblia é algo extraordinário, porque apesar de serem homens que viveram em épocas diferentes, em contextos diferentes, a Bíblia em momento nenhum ela se contradiz. A mensagem principal do Evangelho, que é a vinda do reino de Deus por meio de Jesus Cristo, ela de maneira nenhuma, apesar das épocas, dos tempos e das culturas, ela foi alterada ou ela foi de alguma forma corrompida. Isso indica que, diferente de qualquer outro livro, a Bíblia tem uma característica especial de manter um padrão, de manter uma linha de raciocínio, de manter o propósito de Deus em tempos, séculos, épocas e pessoas diferentes. E isso comprova a inspiração do Espírito Santo, porque se pessoas de épocas diferentes fossem escrever a mesma história, certamente cada um contaria do seu jeito. Cada um, inclusive, uma coisa interessante que tem aqui é que a Bíblia é o livro que aqueles que escreveram ela contam, inclusive, os seus fracassos. Se qualquer pessoa fosse escrever um livro hoje sobre a sua própria vida, dificilmente ela escreveria sobre os seus erros, sobre os seus pecados. Mas, por exemplo, o rei Davi escreveu sobre o seu pecado, né? O próprio Moisés escreveu sobre o seu pecado, quando ele bate na rocha e perde a oportunidade de poder entrar na terra prometida, né? O livro de Juízes, né? Ele traz ali o fracasso de vários homens, por exemplo, como Sansão. O livro também de Reis, escrito pelo profeta Samuel, conta ali o fracasso do rei Saul, que mesmo sendo um homem escolhido por Deus, fracassou como rei pela sua desobediência, pela sua forma obstinada, pela sua precipitação. Então a Bíblia, diferente de qualquer outro livro, ela conta, vamos dizer assim, os podres dos autores, né? Ela conta, por exemplo, nos evangelhos, a negação 3 vezes do apóstolo Pedro. Então a Bíblia não esconde os erros cometidos pelos servos de Deus. Isso é uma característica única, é uma característica ímpar da Bíblia, porque o objetivo desses relatos, é Deus mostrar que a Bíblia
é a palavra perfeita de Deus, escrita com a imperfeição do sotaque humano, da falha humana, mostrando que a palavra de Deus é perfeita, que os agentes que Deus usou para escrever a Bíblia eram imperfeitos. E que mesmo dentro dessa imperfeição, inspirados pelo Espírito, eles escreveram uma palavra única, uma palavra que ela é uma verdadeira unidade dos propósitos de Deus para a salvação e redenção da humanidade. Bom, conforme eu já falei para vocês, demorou 1.600 anos para escrever a Bíblia, né? E o primeiro relato que você tem de algo escrito começa com Moisés, aos pés do Monte Sinai, cerca de 1491 a.C., né? Onde Deus dá os 10 mandamentos a Moisés, e a partir dali, daquele momento, a primeira instrução escrita para a humanidade tem o seu início. Algo importante: o povo de Israel era um povo que tinha 99% de pessoas analfabetas. Eu citei isso na sala de aula. Inclusive, dentro dessa cultura judaica, não que isso seja vontade de Deus, tinha muitas pessoas ignorantes, mas o papel das mulheres ali é que é algo muito triste, porque dentro da cultura judaica a mulher ela não podia estudar, a mulher não tinha valor nenhum, né? Ela só servia como um objeto para cuidar dos filhos, cuidar da casa, mas ela não tinha acesso, por exemplo, à educação, por mais mínima que fosse, por mais insignificante que fosse. Então, o fato de Deus enviar, né, citar para Moisés, que primeiro Moisés quebra ali as pedras dos 10 mandamentos, nós iremos ver isso depois na outra matéria, mas Deus cita, Deus dita e Moisés escreve. Por que escrever para um povo que era analfabeto? Porque era para ser lido aqueles 10 mandamentos, era para ficar guardado na mente de cada um deles. Então o objetivo de Deus começar esses escritos era de educar o povo, de instruir o povo. Outro ponto importante é que quando terminou a escrita da Bíblia, né? Essa escrita da Bíblia ela termina por volta de 97 depois de Cristo, quando é escrito o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Então, veja só quanto tempo passou, né? Mas a Bíblia ela continua sendo um só livro, um só plano, um só projeto que mostra a existência de um único autor guiando os seus escritores, né? A Bíblia só tem um sistema doutrinário, um método de ensino, o padrão bíblico, né, que expressa a autoridade de Deus, aquilo que Deus quer para nós. É o único do Antigo e do Novo Testamento. O plano de salvação é único e não existe contradições bíblicas que sejam tão evidentes a ponto de lançar questionamentos sobre a autenticidade da Bíblia. O autor divino, né, o autor da Bíblia, ele garante, né, essa unidade da revelação e do ensino, né? Você lendo a Bíblia, todo o conjunto da Bíblia ele é harmônico. E como é que você consegue harmonizar tanto conhecimento diferente, tantas épocas diferentes, com tantos homens diferentes, com idiomas diferentes? O nome disso é milagre. Nenhum livro resistiria à história que compõe a existência da Bíblia até os dias de hoje. Uma outra informação que eu não dei na aula, eu vou dar aqui para vocês exclusivamente. Se você for no Google agora e colocar assim, qual o livro mais publicado do mundo, em primeiro lugar vai estar a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro mais publicado, mais traduzido, mais distribuído no mundo. Nenhum livro chega aos pés da Bíblia. Qual é o livro mais perseguido do mundo? A Bíblia Sagrada. Ninguém morre por carregar o Alcorão ou por carregar o livro de Mórmon. Mas em muitos países hoje, no dia 1º de setembro de 2025, pessoas ainda são mortas, são punidas simplesmente por possuírem uma Bíblia dentro de casa. A Bíblia tem características únicas. Ela é uma coleção exata das palavras dos 66 livros que constituem o cânon. Cânon significa autoridade, tá? Significa regra de fé. Né? O cânon, ou seja, os livros bíblicos, eles já estão fechados, né? Não tem mais nenhum livro inspirado. Ele começou em Gênesis e foi até Apocalipse, né?
Mas como é que a Bíblia se divide? A Bíblia tem uma divisão, sabia? Você sabia disso? Ela tem uma divisão e nessa divisão temos outras divisões. Mas esse é assunto para a nossa próxima aula. Eu espero que até aqui, até a página 2 da apostila, eu só fiz aqui um pequeno resumo de tudo que consideramos hoje na aula. Eu espero que na próxima aula você possa estar presente. Sei que não pôde estar presente, por favor, segunda-feira, se você puder chegar um pouquinho antes das 19 horas, porque 19 horas a gente já começa, a gente canta um hino a Deus de agradecimento, a gente louva ao Senhor, depois entra na nossa aula, tá bom? Conto com você, é um desafio, é um prazer ter você no CEB. Traga mais pessoas, convide mais pessoas para desfrutar esse prazer inenarrável de mergulhar nas Escrituras, crescer na graça, no conhecimento e na humildade. Porque a gente aprende não é para ser melhor, é para ser menor. A gente aprende não é para exibir conhecimento, a gente aprende para ser um consolo, para ser um conselheiro, para ser um apoio, para ser alguém que, baseado na palavra de Deus, pode ofertar algo que só Deus é capaz de trazer para nós, a sua vontade, a revelação daquilo que Ele quer para cada um de nós, e que nós possamos vir a ser um instrumento qualificado para ser útil na casa e na obra de Deus. Muito obrigado. Quando você assistir esse vídeo aí, dá uma curtidazinha aí. Se quiser compartilhar, compartilha. Meu propósito não é ser youtuber, não é ser famoso. Eu só quero que você tenha acesso a esse conhecimento, tá? Então, a partir da próxima semana, da próxima segunda-feira, vamos estar estudando sobre a composição da Bíblia, a utilidade da Bíblia, a mensagem central da Bíblia. E sua apostila já está te esperando, tá bom? Deus abençoe. Vou descansar. Boa noite. Qualquer dúvida, chama lá no grupo, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês.